Ai de mim, que dor, provocações, devia vir uma Medeia para falar essa palavra, provocações, devia vir toda a Grécia para falar provocações. 13 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, ano 14. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Bem, aqui hoje um historiador, grande conhecedor da arte de falar em público, é o que nos avisam. Ele é formado na Universidade Gaúcha do Vale dos Sinos e doutorado em História Social pela USP. História Social nos interessa muito. Hoje, ele dá aulas na Universidade de Campinas, Unicamp, e escreve, entre outras muitas coisas, sobre o ensino de História e a formação dos Estados Unidos. Além disso, é curador de exposições e museus. Ele vem aqui falar sobre tudo isso que ele quiser, tudo mais o que ele quiser, porque ele merece dizer o que quiser. Ele é Leandro Carnal. Leandro Carnal, ouça o que disse Raymond Queneau pouco antes da Primeira Grande Guerra. A história é a ciência da infelicidade dos homens. Comente isso agora. Bom, nós temos livros de história sobre felicidade, nós temos livros sobre períodos felizes, mas tomando um pouco o eixo freudiano, sem a infelicidade, a frustração e o trauma, provavelmente não haveria cultura. Nós temos fascinação, inclusive, pelos períodos difíceis. Veja um caso que certamente você conhece bem. Quando eu dou aulas sobre Hitler, a atenção dos alunos é enorme. Quando eu dou aula sobre Adenauer, o alemão que reergueu a Alemanha depois da guerra, os alunos diminuem essa atenção. Quando eu dou aula sobre Churchill, o homem da guerra, os alunos se interessam. Quando eu dou aula sobre seu sucessor, Attlee, trabalhista, o interesse dos alunos decai. Aparentemente, nosso interesse é pela felicidade no passado, mas há uma sedução enorme pela tirania, pelo terror, pela morte e pela infelicidade. Citando João Cabral de Melo Neto, felicidade dá trabalho. Eu acredito que, inclusive, este trabalho, nessa frase interessante, é porque ser feliz parece algo de mau gosto. Antigamente, falar sobre a felicidade parecia ser um estímulo à inveja das pessoas. Era importante você manifestar certa dor existencial. Felicidade, por exemplo, para a esquerda, sempre pareceu, em determinados momentos, sinal de falta de consciência. Porque se você notasse a quantidade de crianças que morrem na África, você não estaria rindo, você estaria chorando pelos cantos. E também parecia um pouco para o sentido popular da expressão, que ser feliz era de mau gosto, kitsch ou cafona. Na verdade, a história trabalha também com essa apreciação sobre a felicidade. Por exemplo, por que há períodos em que a grande felicidade política, como na Grécia clássica, era muito importante, e há períodos como o nosso, em que a felicidade individual é gerida pela autoajuda, já que hoje o indivíduo é mais importante do que o coletivo. Quem é hoje o grande historiador que você recomenda para ler? Eu fui formado muito pelas ideias do Sérgio Buarque, gostava muito de ler Marc Bloch, o historiador francês assassinado na Segunda Guerra Mundial, e sou muito influenciado por um autor complexo,
um jesuíta que foi filósofo e psicanalista chamado Michel de Certeau. Mas ao ler uma obra de um historiador vivo como o medievalista Le Goff, uma mulher especializada em idade moderna, como Nathalie Demons, que faz muitas obras sobre idade moderna, ao ler Peter Burke, ao ler vários autores contemporâneos, em vários deles eu noto este brilho de juntar pesquisa rigorosa com texto bem escrito. Isto é uma epifania maravilhosa. Ler é uma companhia enorme na vida e quem não lê, profetiza um aluno meu, terá uma infância muito solitária e terá uma velhice muito solitária. Por que você especializou-se em Estados Unidos? Eu tenho um profundo interesse na sociedade norte-americana, nas suas contradições, na sua cultura, que produziu uma cultura mundial para o bem e para o mal, que produziu problemas e soluções absolutamente interessantes. Conheço a sociedade americana relativamente bem, conheço a história americana relativamente bem e tenho uma fascinação por essas ideias como o cinema, como o rock, como a ideia de fronteira, como o imperialismo, como toda essa produção americana que nos influencia tanto. Os americanos causam paixões, às vezes porque a crítica é justa diante de ações execráveis do imperialismo americano e às vezes porque há muito ressentimento e inveja do sucesso norte-americano também. Olha, eu acho que os Estados Unidos é uma potência falsa. Vive devendo ao mundo todo e é muito imponente. Drones são artifícios morais? Os imperialistas na história, romanos, assírios, Carlos Magno, ou então os norte-americanos, que o conceito seja muito diferente em cada época, nunca foram suaves. Os impérios são violentos. Os horrores do rei Leopoldo na Bélgica, as ações genocidas exercidas pela Inglaterra no Afeganistão, a barbárie dos Estados Unidos no Vietnã, todos os imperialismos são absurdamente violentos. O que ocorre nos últimos anos é que o imperialismo, além de violento, está ficando também um pouco hipócrita, porque ele não quer mais matar seus cidadãos, mas só os outros. O drone é uma capacidade absolutamente Pôncio Pilatos de lavar as mãos completamente e matar pessoas sem o peso da morte dos agentes dessa questão. Agora, diga-me uma coisa que eu considero uma resposta das mais necessárias para quem te ouve. Como está o seu país agora? Bem, eu acho que nós passamos por uma experiência de democracia inédita desde 1985, com a queda do regime militar, desde 88 com a nova Constituição, e estamos experimentando as possibilidades da democracia. Estamos fazendo perguntas como: liberdade política sem igualdade social é válida? Estamos fazendo a pergunta: ampla abrangência eleitoral com grande poder de empresas é algo que realmente é importante? Questões ecológicas e pessoais são tão importantes como partidos e ideologias e assim por diante. Estamos fazendo perguntas muito interessantes, às vezes com resultados difíceis, mas a democracia é uma experiência permanente, porque ela é absolutamente a capacidade do ser humano integrar a diversidade. Na história social do Brasil, o que mais mexe com os teus males da alma? Eu acho que temos resolvido vários problemas no Brasil, mas não temos nem tentado resolver o problema da educação básica, me incomoda muitíssimo. O desperdício de talentos, de jovens brilhantes na escola, que diante de escolas caindo aos pedaços e professores desmotivados,
estes jovens perdem toda e qualquer vontade disso. Esta é uma questão importante e um nó para o nosso desenvolvimento. Nós resolvemos várias questões e não resolvemos essa. E a outra que está sendo atacada em várias frentes, mas é resistente e que me perturba muitíssimo, é ainda a existência do racismo no século XXI. Racismo é, de longe, o pensamento mais irracional e imbecil produzido pela espécie humana. Existe um jeito brasileiro de ser? É claro que toda abstração que é brasileiro deve incluir um descendente de imigrantes pomeranos em Santa Catarina e uma comunidade quilombola no interior do Brasil. Mas, em todo caso, é óbvio que nós temos identidade diferente da identidade do norte da Europa ou da identidade asiática. Viajando pelo mundo, a gente nota que essa estranheza nossa com outros povos nasce dessa identidade, que é muito boa para o indivíduo, é um pouco pior para a organização do coletivo. Ou seja, nosso horror à regra, nossa interpretação permanente da regra, torna nossa vida familiar talvez mais fácil do que nossa vida no trânsito. Vendo, vamos dizer assim, pela ótica alheia, né? Os brasileiros com suas visitas em outras terras, é muito bom ir visitar, mas ninguém quer ficar, né? É porque ser escorraçado na terra alheia é muito humilhante. Então, ser brasileiro é sentir-se em casa, apesar de tudo. Então, eu conheço os meus corruptos, eu conheço os meus amigos, eu conheço o mau funcionamento do meu estado, né? O estado federal, e também conheço como fazer a coisa andar. Eu estou na minha terra, com a minha língua, com os meus acessos. Então, ser brasileiro é sentir-se em casa. Eu acho que todo indivíduo sente-se em casa na sua terra, né? O brasileiro é tão sem vergonha que tudo para ele vira pizza, é samba, é sacanagem, para ele tanto faz. Quem odeia mais neste país? A elite, as classes médias ou o excluído? Bem, eu acho que há vários níveis de raiva presente hoje na sociedade. Eu diria que, tradicionalmente, a alta elite, a elite AAA, ela tem uma relação simpática com o país, mas ela fugiria do país sem grandes traumas em caso de um colapso social. As classes realmente baixas, elas também têm um tipo de raiva distinto. Eu acho que no meio de tudo isso estão classes médias muito rancorosas, muito cheias de uma aspiração de elite e de uma realidade de declínio. E estas classes médias que são promotoras de cultura, que são sustentadoras de circulação de grandes jornais e revistas, que estão presentes na televisão, no rádio e são o público quase dominante do teatro, essas classes médias são sempre o nosso mais perigoso fascismo potencial. Você é daqueles que acham que o novo Papa vai resolver todos os males do mundo? Eu acho que ele não conseguirá resolver todos os males da Cúria Romana. E se ele começar a tentar resolver, é possível que a velha solução do papado, exercida tantas vezes, de abreviar seu sofrimento neste mundo, seja feita de forma mais intensa. Mas, sem dúvida, como espelho da Igreja e como garoto propaganda principal de uma instituição com 2000 anos, ele tem muita importância. E pequenos gestos ou grandes gestos afetam muito. Mas eu cheguei àquela idade que sabe que a chegada de um novo diretor à escola, cheio de ideias, brilhando de entusiasmo, ressurgindo como uma fênix dentro das suas ideias, é algo que vai mais ou menos até abril ou maio. E depois a realidade da escola, dos alunos, dos pais e dos professores submerge essa pessoa. Mas também sei, como historiador, que a história é feita por homens. E as mudanças na história foram feitas por homens, lideranças e outros tipos de
procedimentos sociais. Então, este Papa pode fazer muita coisa, mas a Igreja tem sobrevivido tanto a Alexandre VI quanto a João XXIII, tanto a conservadores como Pio IX, como pessoas como Francisco I. A Igreja sobrevive até aos seus dirigentes. Leandro Carnal, isso é um nome, né? Isso é um nome, isso é um adjetivo. Leandro Carnal, especialista em lideranças empresariais. O que elas querem ouvir de você? Hoje há uma procura muito grande por cursos que discutam questões como liderança, como inovação e um conceito que eu chamo de nova teologia contemporânea, que é o empreendedorismo. Se o meu funcionário for muito proativo, se o meu funcionário for muito independente e empreendedor, ele sai da minha empresa. Então, é uma contradição com a própria estrutura das empresas. Mas as empresas querem pensar muito, a universidade quer pensar, a sociedade está fazendo perguntas muito originais neste momento. Qual foi a maior transgressão que você já praticou? Se você não falar, nós vamos pensar pior. É que eu já pratiquei tantas, já pratiquei absolutamente tanto. Teria que fazer campos separados. Eu já reconheci em textos erros, por exemplo, de irritação ou grosseria com alunos, que são uma grande transgressão com a minha função. Já coloquei isso no livro Conversas com um Jovem Professor, dos erros da carreira. Já cometi transgressões de trânsito, já fui injusto com quem me amava, já traí quem me amava. Então, as transgressões são uma lista imensa. Eu acho que talvez o meu erro maior, a pior transgressão, foi não ter transgredido mais na juventude. Foi ter começado a transgredir na minha alma num momento que o meu corpo já estava em declínio. Talvez a juventude seja o espaço maior da transgressão. Eu deveria ter transgredido mais aos 18 do que eu transgrido aos 50. Realmente, quem realmente sabe tudo sobre a loucura é a juventude. A juventude é capaz de saber o que é a loucura, o resto não. E você é muito assediado por seus alunos ou por suas alunas? Curiosamente, isso tem aumentado com a idade. Bom, já não sei porquê, não era no início da carreira e está aumentando. Eu acho que é um procedimento natural. A função de alguém que exerce conhecimento e tem autoridade é uma função sedutora. Você mente. Bastante. Eu acho indispensável a vida social. Como é que você gostaria de morrer? Eu gostaria, dizem... No hospital, com aquele negócio assim, não? Não. Como eu pego muito avião, eu sempre acho que a morte ideal é no avião, porque não resulta em paraplegia. A morte do avião é rápida e não é problemática. Os gaúchos diziam desde o século XIX que só há 2 lugares para um gaúcho morrer, em cima de um cavalo ou dentro de uma mulher. Mas as duas coisas são próprias do século XIX. Eu acredito que gostaria de uma morte rápida, sem doença e de preferência não muito no futuro. Gostaria de que não virar um homem com 120 anos e ainda vivo, mas com condições mais baixas. Porém, já me disseram que este amor gorduroso à vida, como diria Fernando Pessoa, como um Falstaff, como uma personagem shakespeariana, ele vai aumentar. E quando chegar a hora H, eu vou me pegar a vida, independente do estado físico que eu estiver. Uma última pergunta para acabar a nossa diversão. Leandro Carnal, o que é a vida? Bom, as respostas são variadas,
Para mim, a resposta também já foi variada, ela já foi difícil, ela já foi complicada, cheia de complicações falsas ou reais. Hoje é um momento muito melhor, porque a maturidade me trouxe neste momento uma estabilidade pessoal para poder colocar as coisas em perspectiva. Então, hoje a vida para mim está junto às pessoas que eu amo. A vida para mim é profundamente o ato de descobrir coisas pela leitura, o ato de descobrir coisas pela arte, o ato de viajar e encontrar pessoas diferentes, a descoberta dessas coisas, poder ajudar pessoas, coisas pequenas, não épicas, não grandes questões. Aquele projeto de vida que Sartre falava e que me seduziu no início da minha carreira, eu acho que hoje um projeto de vida começa de manhã e vai até a noite e se recupera ou não no dia seguinte. Mas essas pequenas coisas, hoje eu me permito. Há alguns meses passando por uma casa e vendo um pé de ipê amarelo, inteiramente coberto de flores, eu parei o carro, desci e fui fotografar o ipê. Isso eu não faria há 30 anos. Poder fazer isso, olhar sobre um ipê em flor, neste momento é minha resposta. A vida é feita dessas pequenas e aparentemente banais coisas que me deixam feliz, como fotografar um ipê em flor em pleno apogeu desta floração. Leandro, o que é a vida? Again, não cheguei ao ponto que eu acho que é isso. Por exemplo, está tentando me definir diante da sua pergunta, me esforçando para achar uma palavra ou uma frase de improviso sobre algo que eu não tenho domínio ainda, porque provavelmente me falta, Antônio, a última de todas as descobertas, a mais densa de todas, que é a morte. Talvez eu possa responder naquele momento que Vieira diz que se fecha atrás de nós uma porta eterna e se abre outra eterna e eu estou no meio dos dois caminhos e não posso retroceder e tenho medo de avançar. Neste momento eu poderia definir o que foi a vida. O que ela é um processo que eu ainda estou descobrindo bastante. E ela mudou tanto para mim, tantas vezes nesses anos, que eu ainda acho que pode ter coisa muito interessante pela frente. Tá bom, então vamos aqui dar um abraço, que a única coisa falsa desse programa é um abraço. Fotografa você e claro que não sairá nunca nos jornais, porque não sai nem a fotografia. Os homens fazem a sua própria história, mas não como bem entendem. Eles não escolhem as circunstâncias, elas são encontradas e transmitidas pelo passado.